Isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Espero que todos estejam aí bem ansiosos, né? Para hoje, pelos convidados que nós temos aqui hoje. Mais um podcast, episódio número 5. Chegamos até aqui, né? Podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado. Com certeza. E hoje nós estamos aqui, né? Com um casal muito abençoado, que é o Ismael e a Marta, né? A Marta hoje disse que você vai ficar só de ouvinte. Vamos ver por quanto tempo ela vai aguentar ficar de ouvinte. Duvido muito disso, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Eu quero que você se apresente aí pro pessoal aí, né? Quem que vocês são, de onde que vocês vieram, né? Só que não fale de onde viemos de rodear a terra, pelo amor de Deus, né? Isso não é bom. Esse lado aí não é bom. Vamos lá, é com vocês agora. Então, vou começar por mim, né? No caso, e vou apresentar também a minha esposa. Será que você vai precisar apresentar? Ah, precisa, né? Precisa. Porque eu sei que isso aqui tá indo longe, né, Rafael? Graças ao bom Deus. Exatamente. Tá indo longe. Exatamente. Glória Então, a Deus. eu sou o Ismael, né? E aqui tá minha esposa Marta. Nós somos líderes ali do grupo de jovens aqui da capela. No sábado à noite, né, às 19 horas. A gente se reúne todo sábado à noite. E na realidade, assim, nós fomos muito tempo da quarta igreja, né? Bastante tempo mesmo. Não sei se... Que é uma história longa, posso? Não, pode. Fica à vontade. Então, e eu trabalhava com juniores na quarta igreja. Por muito tempo, acho que trabalhei uns 5 anos mais ou menos, ou mais, até com juniores na quarta igreja. E é engraçado, Rafa, que eu era bem ativo. Bem ativo mesmo. Eu era o primeiro a chegar no culto de domingo e era o último a sair. E era muito massa, assim, que quando tinha retiro ou algum evento, a gente ficava a semana inteira na igreja organizando, preparando e com aquela dedicação total mesmo. E engraçado que uma coisa assim que com o tempo me chamou a atenção foi que foi um período muito bom, onde eu pude me aproximar bastante de Deus, né? Com aqueles meninos ali, tudo, vendo os meninos crescer, que hoje em dia muitos deles são pais. Já são pais. E né? você ainda consegue ter um contato ainda com essas pessoas que você passou por você na adolescência, tudo? Consigo, bastante. Até uma coisa assim que... Orgulho santo. Uma coisa legal, assim. Eu me lembro que quando nós fazíamos juniores, era ali na Sala Ebenezer, na quarta igreja, né? E tinha um grupinho que nós ensaiávamos ali. Era um grupo musical. Aí o pessoalzinho ensaiava ali, tudo, coisa e tal, tudo. Eram tudo crianças mesmo. Juniores, né? 12 anos, 11 anos. E nós não tínhamos um grupo musical para cantar com a gente. E aquela piazada, vamos aprender, piazada. Vamos aprender a tocar aí. Aí tinha um que sabia, que era, inclusive, vou citar o nome aqui, o Jean. Filho do pastor... Do pastor Álvaro. Filho do pastor Álvaro. Cara, um piazinho, magrinho. Bem magrinho assim. Flamenguista e ele roxo. tocava violão. Aí ele pegou, não, quem quiser eu ensino. Mas ele mal sabia, pra ele também, né? Mas tocava. Aí ele começou a ensinar outro. Aí ele ensinou o Marquinhos, filho do Cláudio Matati, né? Ensinou o Marquinhos. Daí o Eduardo, filho da tia Rosi. A tia Rosi lá também. O Eduardo. Ensinou aquela piazada. Aí outro já apareceu tocando bateria. Aí outro já apareceu tocando teclado. E assim foi. Então eles aprenderam ali. E ali fazia aquele grupo, coisa e tal, ensaiavam. Eu ia com eles no ensaio, não dá pra deixar eles sozinhos, né? Piazada. Não tem nem condição de deixar sozinho. Né? Ia com eles no ensaio ali. E aquilo foi se desenvolvendo. Hoje eles são grandes músicos ali na igreja. Grandes músicos mesmo, assim, sabe? Então começou ali uma, como posso dizer, sério, pra mim, que era adulto naquela época, eu até hoje. Foi como se fosse uma brincadeira de criança. Sim. Mas que deu certo. Algo que deu certo, assim. E graças a Deus eles estão até hoje na igreja lá. Muitos deles já estão casados, tudo, né? Então, eu vejo assim que era um trabalho muito legal que fazia ali. Mas a parte meio triste da história foi que quando eu me casei com a Marta, eu quis dar mais tempo à família. E eu deixei os juniores. Daí deixei com a pastora Denise, né? Que tá lá até hoje. Então eu deixei com ela, deixei nas mãos dela e ela começou a tocar. E nesse período, Rafael, foi engraçado. Engraçado não, foi trágico, na realidade. Que eu dei uma esfriada. Eu entrei naquela famosa zona de conforto. Eu ia no culto
Continuei ajudando lá com os adolescentes, mas eu ia no culto dos adolescentes. Sim. Só ajudava mesmo quando precisava mesmo. Mas bem de boa, bem na encolha, sabe? Ia lá, tá, coisa e tal, tudo, pra acompanhar meus filhos até. E ficava por ali. Então foi um período assim que eu fiquei bem tranquilo. Não fazia praticamente nada. E você acredita que a minha vida ela deu uma regredida? Ah, sim, né? Porque com certeza, né? Uma regredida muito forte. Muito forte. Eu me lembro que eu com a minha esposa, né, amor? A gente trabalhava vendendo lanche. Vendíamos na rua, até ali perto da quarta. O pessoal me conhece até hoje o nosso lanche, né? A gente vendia ali. Só que eu sentia uma coisa muito ruim dentro de mim. Porque, puxa vida, eu me sentia, como que se diz, meio que incapaz, assim. Sim. Por não ter um trabalho, porque eu sempre fui acostumado a trabalhar numa empresa, a defender as contas do lar e tudo mais, né? Então, esse período eu não conseguia me firmar em nada, em nada. E eu me lembro que foi um período muito, pra mim, né? Foi muito triste, assim, não que faltou alguma coisa em casa, bem pelo contrário, nós vendíamos bem, não. Tinha abundância. Tinha abundância, sempre exatamente. tivemos abundância, graças a Deus. Mas só que dentro de mim, eu não estava feliz. Sim. Não estava feliz. E vivia procurando emprego, mandando currículo para lá e para cá. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? E aí, nesse período, ficou muito, muito difícil mesmo, para mim. E eu chegava a chorar na presença de Deus. Deus, por que o Senhor não me abençoa mais? O que está acontecendo? E tudo mais. E falava com Deus. Até que um dia, eu dobrei meu joelho, mas eu estava muito mal. Estava muito mal mesmo. A minha alma, assim, estava derretendo. Eu falei com Deus, Deus, eu não aguento mais, Pai. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não aguento mais. Não dá, eu só recebo não. Eu fazia uma entrevista numa empresa, chegava era não. Chegava a fazer entrevista de novo, ia lá e não. E eu, agora dessa vez vai, nada. Você tem uma ideia? Até um fato engraçado. Nesse período aí, teve um colega meu, até conto isso aí, cara. Eu mesmo dou risada. É uma coisa assim que aconteceu que é impossível. Eu duvido que tenha acontecido com alguém. Duvido. Eu fui numa empresa, era para trabalhar um horário meio esquisito. Você trabalhava, tipo, mais ou menos assim, era um horário das 7 às 10, daí outro dia você trabalhava das 2 às 6 e assim ia. Não tinha um horário pré-estabelecido, não, não vinha tinha, um horário tinha. que... Mas tinha um salário fixo e eu tava parado, não tava fazendo nada, porque pra mim é bom, que daí eu faço alguma coisinha, ajudo no lanche lá, coisa e tal, e venho pra cá e pelo menos defendo um salário. Sim. E nisso, eu conversei com o cara tudo. Era para ser inspetor de uma escola. Já fui inspetor de escola. Então, era para ser isso. E ali tá, né? Peguei, beleza, acho que vou me dar bem com isso. Eu sempre trabalhei com piazada, coisa e tal, tudo pra mim tá ótimo, tá dentro. E eu todo contente, cara. Fui lá, conversei com o dono da empresa que fez a entrevista comigo. Não, então faz o seguinte, você pode começar já na semana que vem. Você aparece aqui, coisa e tal. Ou melhor, eu vou te chamar. Mas semana que vem eu já te chamo. E pra você já começar. Aí eu peguei, cheguei em casa e falei pra Marta, amor, acho que agora vai dar certo. O cara lá gostou de mim, coisa e tal, a gente conversou, ele falou que vai me chamar e vai ligar mesmo, que é pra mim esperar. Rafael, eu esperei uma semana. Cara, você tá de brincadeira. Não, brincadeira é o que ele vai falar agora. 2 semanas, nada. Que foi isso, um amigo cara? meu que tinha me indicado. Mas, era motorista nessa escola. Mas que Ele doideira, era da cara, nossa célula, esse rapaz. Mas que doideira, você falou com o dono. Não, e fiz a entrevista com o dono. Sim. Tá entendendo? Esse que é o negócio, isso que eu fiquei mais intrigado. Aí, esse meu amigo pegou e ligou pra mim. Daí, aí, Ismael, tá gostando do serviço? Daí eu peguei, que serviço? Ué, como assim? O meu chefe falou que você já tava trabalhando. Eu peguei, não tô não, cara. Eu tô esperando ele me ligar. Eu nem quis ligar pra não ficar chato, né? Mas tô esperando até a falar contigo, até pra saber, né, alguma coisa, que ele falou que ia me chamar, coisa e tal. Sabe o que aconteceu, Rafael? Foi um cara lá, neguinho que nem eu. Você tá de brincadeira. Com nome Ismael. Eu não sei, até agora eu não sei como é que foi a história, bem ao certo. Eu acho que ele foi procurar emprego, distribuir currículo, coisa parecida. Eu sei que ele chegou lá, falou que ele era o Ismael, mandaram ele trabalhar. O cara roubou minha vaga. Não, isso aí, se você for contar esse negócio aí, vai virar o quê? Não, cara, é o que eu tô falando, cara, coisa assim. Só que daí eu peguei e falei,
Primeiro eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, amor, roubaram minha vaga. Fui roubado. Ela, mas como? Daí eu peguei, mas eu falei pra ela dando risada, cara, porque daí, Rafael, só que daí eu ri, sabe por que eu ri? Eu peguei impossível, nunca ouvi falar disso. Né? Uhum. Eu peguei, olhei assim pra Deus, Deus, você tá brincando comigo, né? O senhor tem alguma coisa melhor pra mim. Ah, não, mas daí, desse Sério, jeito aí, eu falei, porque eu tinha, acabar. nossa, foi bem depois que eu tinha feito essa oração, assim, que eu tava arrasado. Sim. E daí Deus faz essa piadinha comigo. Eu sei como é que é. Cara, eu fiquei. Eu sei. Só que daí eu ri. Sério mesmo, não fiquei bravo, eu ri. E até a Marta falou, né, amor? Não. Eu sempre acredito, assim, que Deus, ele tem o melhor. Uhum. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, com Sempre certeza. tive isso na minha mente. E aí eu pensei, Deus tem o melhor, né? Uhum. E engraçado que o Ismael, ele estava tão desanimado, né? Sim. Que ele já não estava assim querendo, não tinha um compromisso assim na igreja. E aí eu fui conversar com o nosso líder, né? A respeito disso. Ele falou assim, começa a frequentar lá com a gente, a capela e tal. E eu cheguei em casa e falei para o Ismael, ele falou, então vamos sábado. E no mesmo sábado, já durante a semana, Deus, ele foi orar e Deus falou para ele que antes ele era o primeiro a chegar na igreja e agora era o último a sair e agora não estava fazendo nada, né? Uhum. Então ele fez um propósito com Deus de começar a fazer a obra. E chegou aqui, aí continuei, falou com o Ismael, Então, que eu falei que nem ia falar nada, já falei. Mas pra você achar que você ficou sozinho, né, nessa coisa que Deus faz, eu lembro também que quando eu fui pro encontro com Deus, Sim. e quando eu tava lá e foi ministrado, eles falaram assim, Deus vai mudar, hoje Deus tá mudando tua vida. Falou, pô, que maravilha, né? Deus vai mudar, né? Glória. Saí daqui, vim pro encontro, vim aqui pra igreja, foi a maior festa. Fui pro trabalho e os caras chegaram, pode tirar o jaleco, você foi mandado embora. Eu falei, mas que mudança, que palhaçada é essa? Opa, Eu sentei lá na calçada lá fora, esperando minha carona chegar pra me buscar, que eu trabalhava de madrugada. Sim. Falei assim, pô Deus, que palhaçada é essa que o senhor fez comigo? O senhor falou que vai mudar minha vida e manda embora? Tô com um casamento marcado pra dezembro. Nossa. Entendeu? Mas até a gente entendeu o propósito. Com o que você acha que eu me casei? Foi com o dinheiro do acerto, onde que foi mandado embora. Bom, se a gente contar o nosso noivado, nosso casamento, você não vai acreditar, né? Não, então conta. Não, mas deixa eu terminar aí essa história. Termina. Então, daí que aconteceu? Daí eu vim, realmente, como a Marta falou, né? Uhum. Eu... Nessa choradeira com Deus e tudo mais, até foi bom ela lembrar disso, que Deus falou comigo. Uhum. Realmente isso. Você lembra? Você era o primeiro a chegar, Uhum. o último a sair. A semana inteira você era dedicado na minha obra. Você fazia, as coisas aconteciam. Uhum. Você realmente se dedicava, era todo mundo ali te conhecia, você conhecia todo mundo porque você estava ligado no corpo. Sim, sim. E agora? Cara, quando Deus falou isso comigo, eu caí em choro. Caí em canto. Aí que nós fomos falar com o nosso líder, que na época era o pastor Lauri, inclusive. Um abraço pro Lauri, né? Isso, Um abração pra ele. E daí o pastor falou, vamos lá pra capela. Uhum. Eu peguei, me titubeei um pouco, né? Quer saber? Vamos lá então, vamos lá. Aí vim aqui na capela, mas daí eu falei com Deus, Deus, tá bom, eu vou então pra trabalhar. Vou pra fazer alguma coisa. Me lembro até hoje, cara. Eu cheguei no sábado e falei com o Agamenon. Eu pensei, né, o que eu posso fazer aqui? Vou ajudar no louvor, né? Uhum. Tem espaço pra mim no louvor? Tem, cara, claro que tem, coisa e tal, já entra aí, coisa e tal, e tudo mais. Daí já comecei a cantar com eles e tudo mais, todo sábado. Daí, tem um compromisso agora. Amor, agora acabou. Sábado não vamos mais ficar em casa, não vamos mais passear, é compromisso. Aí sábado, então a gente tava aqui, aí tinha um ensaio, 6 horas, coisa e tal, e a gente foi se envolvendo. Rafael, você não acredita como que... Cara, por isso que eu digo, Deus, ele faz as coisas instantâneas, de uma maneira instantânea. Quando a gente se propõe a ouvir Deus e a agir com sinceridade com Deus. Verdade. E a obedecer. O principal, obedecer. Né? Principal. Porque quando ele fala, quando eu entendi que era isso, eu peguei e vou obedecer. Aí entra aquela parte. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Mas eu vou obedecer. Sim. E comecei. Foi instantâneo, Rafael. Na outra semana, eu fazia uns bicos com um colega meu, com topografia. Eu tava na chácara. Eu comecei eu falei no sábado que ia trabalhar, né? Eu tava na chácara no outro sábado, numa chácara lá trabalhando, coisa e tal. Aí, um amigo meu,
o Cláudio, né? Meu amigo, era discípulo meu da célula na época. Ele pegou e falou, Ismael, você manja de pneumática, hidráulica, coisa e tal. Daí eu peguei, olha, Cláudio, não manjo, né? Eu sou mecânico, na minha formação. Então, eu dou meu espetáculo, né? Dou meu chute aí. Aí ele pegou e falou, tá bom então, eu vou ver o negócio pra você. Então eu peguei, tá bom. Tá. Aí esse cara me ligou. Daí ele falou, uma pessoa vai te ligar, coisa e tal. O cara já me ligou no sábado. Ismael, você tá disposto a vir aqui fazer um teste de hidráulica e pneumática? Cara, eu tava 6 anos fora do mercado. Quando o cara falou em teste, Rafael, como eu falei pra você, eu vinha de um período que eu fazia entrevista, fazia teste, teste, nunca dava certo. Eu pensei, Deus. De novo? Daí na hora assim, bateu aquela coisa assim, né? Não, e o Cláudio me avisou, tipo, na semana o cara ligou e era pra fazer, ele ligou no sábado pra fazer o teste na segunda. Eu peguei, meu Deus, eu não vou nem poder correr atrás de algum material, atrás de alguém pra me dar umas dicas, ligar. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Cláudio. Cláudio, você não tem uma apostila aí, alguma coisa pra você me adiantar, pra me fazer, pra me dar uma olhada? Aí peguei no YouTube, comecei a olhar ali umas coisas ali, mas daí, sabe quando você olha assim, daí, vou parar de olhar esse negócio, começa a entender menos ainda. Mais ainda. Então mais atrapalha do que ajuda. Exatamente. Aí peguei e falei, bom Deus, tô na tua mão. Aí no dia, né, na segunda-feira, peguei e fui lá, daí cheguei na empresa, né, entrei, né, que a gente chega todo tímido, tudo com medo, né, todo melindroso, coisa e tal. Aí comecei a conversar lá com um. Aí ele falou, vamos subir lá no escritório. Aí ele pegou meu currículo, o cara pegou meu currículo e já desdenhou do meu currículo, cara. A primeira coisa que ele falou, você tá 6 anos fora do mercado. Daí perguntou, você entende hidráulica, pneumática, coisa e tal? Daí eu peguei, entendo. Cara, eu tô fora do mercado aí, coisa e tal, mas tô aí. Tá disposto a fazer um teste? Então eu peguei, vamos lá. Daí peguei, bom, Deus... Faz o milagre, Senhor. Aí. Rafael, ele pegou, levantou. Pera aí um pouquinho que eu vou descer lá preparar os equipamentos. Aí ele desceu. Eu fiquei lá sentado na cadeira, mais 2 pessoas ali naquele canto, 2 no outro canto, a secretária aqui, a outra secretária aqui do outro lado, e eu ali. Dali a pouco chega um cara, um fanfarrão, bem fanfarrão assim mesmo. Chegou um cara. E aí, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Coisa e tal, todo mundo animado para trabalhar, segunda-feira e não sei o quê. Fulano já fez isso, ciclano já fez aquilo, já levou naquela empresa lá tal coisa. E eu olhando, né? Aí pegou, olhou para mim sentado ali. E você quem que é? Daí, eu sou Ismael. Aí ele foi o Cláudio que te mandou? Foi. E aí, já te falaram do salário? Já. Você gostou? Daí, nossa, cara, eu tinha amado. Tinha amado o salário, sério mesmo, tinha gostado muito. Aí ele pegou e... Mas era só um detalhe que era acho que mais que o dobro do que o trabalho que ele tinha perdido. Bem mais que o dobro. E aí tá, né, e coisa e tal, começou a falar. Aí ele pegou e gostou? Não, gostei. Eu só tô esperando, nem me lembro o nome do rapaz lá, preparou pra fazer, tá preparando esse equipamento pra fazer um teste lá. Ele olhou pra mim, ele falou tudo que eu queria ouvir. Cara, tudo que eu queria ouvir. Teste, mas que teste? Tem teste nenhum não, foi o Cláudio que te mandou. Você vai trabalhar com ele lá, ele vai se virar com você lá. Vem aqui na minha sala, aqui. Vai na sala ali, veja lá quais documentos você tem que trazer, quando você tem que fazer exame médico. Eu peguei, o milagre chegou. Não vou precisar fazer teste. O milagre chegou. Cara, essa é boa. Rafael do céu, naquela hora eu peguei, agora eu sei que é Deus. Com certeza. Cara, eu me emociono. Com certeza. Me emociono, eu peguei, agora eu sei que é Deus. Com certeza. Agora eu sei que é o Senhor fazendo, Pai. Agora eu sei que é comigo, Pai. Agora eu sei que o Senhor vai me abençoar, Pai. Agora eu sei que o Senhor vai estar no negócio. Eu sei, eu tenho certeza disso. E ali eu já peguei, já mandei, não aguentava, né, cara? Mandei mensagem pra Marta, tô dentro. Tô dentro aqui, coisa e tal, tarará. Cara do céu. Daí fui, fiz o exame médico, tudo, comecei a trabalhar num lugar lá. Também, né? Mas mesmo assim, né? Tô trabalhando lá. Então tem que mostrar serviço, né? Sim. Aí peguei e pensei, né? Puxa vida, agora, primeiro dia de trabalho. Até hoje eu tenho aquele vídeo que eu te mandei. Porque é manutenção, né? Então é manutenção corretiva. Então vai trabalhar quando estraga alguma coisa, né? E tava ali. Ficava na sala parado, sem fazer nada. Eu já incomodado com aquilo. O Cláudio era meu chefe, meu coordenador. Só que ele ficava lá na sala, tava aqui junto com você do pessoal. E cabreiro, né, pensando, puxa vida, não vou aguentar isso aqui, né?
sem fazer nada. Eu desesperado, porque eu sempre trabalhei em empresa que o chefe tá ali, o chefe veio, tem que fazer alguma coisa, né? Sim. E naquela ali, né, cara? Daí eu me lembro, Rafael, eu peguei e falei, não tem alguma coisa pra me fazer? Tem essa peça aqui, ó, você pode... Era um dispositivo de segurança lá, tá estragado, pode desmontar e arrumar. Eu falei, posso? Pode. Comecei a desmontar o negócio, cara. Desmontei tudo, joguei em cima da mesa. Os caras só olhando, cara. Os caras me lembram até hoje, os caras olhando, Rafael. Os caras assim, quero ver você montar isso aí depois. Ou não, então os caras ou então os caras ficam dizendo, que esse cara é maluco, cara. Aqui tá todo mundo de boa aqui, o cara quer procurar trabalho. Mais ou menos por aí. Não, e os caras bem de boa, cara, bem de boa. Aí na hora do almoço, né, eu pegava, e só que os caras começavam a tirar sarro, né? Isso aí vai sobrar peça aí de monte, não sei o que, nunca mais vai ser a mesma essa peça aí, coisa e tal. E tá, né? Mas resumindo, os caras iam almoçar, aí era 40 minutos de almoço, os caras faziam 1 hora. Eu fazia 10 minutos, voltava pra lá que não tinha ninguém na sala. Os caras, cara, você não precisa voltar antes. Não, mas eu acho melhor, cara, porque não tem ninguém aqui, eu consigo me concentrar melhor. E ficava ali naquela tentando montar e coisa e tal, a galera ali tirando sarro. Aí aconteceu alguma coisa, tinha que sair, né, parar e atender a ocorrência lá, coisa e tal, voltava ali, mexia. Eu sei que 1 semana pra montar o negócio. Uma semana. Porque assim me deixaram lá, né? Pra mim foi um teste lá. Aí tá. Mas, resumindo, consegui montar. Olhei no YouTube, ali, coisa e tal. Montei, não funcionou. Desmontei de novo, montei de volta. Aí os caras começaram a dar dica. Cara, quando você for desmontar alguma coisa, marca, tira foto, coisa e tal, pra você saber como vai montar depois, que vier as peças novas. Mas montei o negócio. Aí me mandaram para um setor para fazer só esse tipo de trabalho. Olha só. Que eu amei. Trabalhei 2 anos nesse setor. Amei, cara. Só fazer esse tipo de trabalho, você idealizava os trabalhos, você criava as ferramentas se não tinha. Sim. Nossa, foi muito bom. Um período muito bom, assim, que eu um crescimento muito grande, assim, tecnicamente falando, né? E pasme você, 2 anos, 1 ano e meio depois, foi um cara da treinamento, o nome da peça que eu fazia era válvula Ross. Sim. Foi um cara da treinamento dessa válvula. Você acredita? Ninguém nunca tinha montado essa válvula. O cara foi dar treinamento, os caras começaram a tirar sarro. Não, a única que montou essa válvula foi o Ismael. Eu nem imaginava, cara. Pra mim todo mundo já sabia mexer naquele negócio, já fazia, acontecia. Sim. Ninguém. E aí o cara do treinamento começava a perguntar pra mim, a interagir comigo no treinamento. Eu peguei, eu descobri só naquele dia que ninguém tinha mexido. Então, Rafael, eu sei assim que Deus me abençoou de uma maneira assim, cara, muito grande. Mas por quê? Eu me dispus de novo. É aquela velha história do buscar primeiro o reino de Deus. Aí na minha vida, esse versículo se fez muito presente até hoje. Buscai primeiro. Eu não estava buscando o reino de Deus primeiro. Pode ser, Rafael, que cara lá do mundão isso não aconteça, mas que o crente acontece. Sim, com certeza. Que o cristão acontece. Sim. Deus às vezes priva de muitas coisas por ele não está buscando o reino de Deus. Buscando o reino de Deus, que eu digo, não é simplesmente você chegar e orar na tua casa, assistir culto. Não, é você ter compromisso com a tua palavra. Sim. Porque hoje eu entendo que quando Deus te dá um dom, usa, filho. Senão você vai pagar caro. Usa. E tem muito cristão que hoje talvez esteja vivendo uma situação difícil porque não sai da zona de conforto e não assume o compromisso. Porque você sabe que o compromisso, ele te tira muitos prazeres. Sim. Por exemplo, não é fácil. Você está numa igreja ensaiando no sábado à tarde. Você está na igreja de manhã, daí você está à noite de volta. Você está durante a semana, tem alguma coisa para fazer lá. Não é. É dedicação e compromisso. Sim. E Deus tem compromisso com quem? Com quem tem compromisso com ele. Tem compromisso com ele, exatamente. Então, se a gente é conhecedor da palavra e tem um chamado, não fuja, querido. Não fuja. Não fuja mesmo. Mas vai à luta. Mas falei demais já. Não, o que me surpreendeu é que a Marta falou que não ia falar nada, né? E ela já falou, né? Esse é o verdadeiro milagre. Mas eu já parei. Esse é o verdadeiro milagre, entendeu? Ô Ismael, pode pegar água aqui, ó. Mas acho já não posso. Estou em jejum para exame amanhã. Oxi. Então tá aqui a tentação, então.
Eu pensei que Mas ia ter uma ela pizza, queria... daí ia deixar ele comentar. Né? Tá bom. Mas ela queria falar alguma coisa do casamento? Fala. Sobre o casamento? Diga. Não, eu nem pensei nisso, né? Mas... Não, tá devendo uma história aí ainda, que a Marta lembrou de história e você disse que não contou. Qual? Como assim? Ah, não, então é do casamento. Ah, é do casamento. É do casamento, tá. é isso que eu falei com ela. Que ela falou que ia falar, mas daí ia deixar ela terminar de contar. Mas agora eu já me esqueci. Lisa que nem um bagre, hein? Não, sério. Não, mas é da correria que foi o nosso casamento. A bênção que foi o nosso casamento. Tá. A bênção que foi o nosso Como é que casamento foi? A foi gente não assim. queria fazer nada, né? Ah, tá. Vocês não queriam Então, ter festa, não, nada? Não, já nem Não a gente não tinha fizemos condições assim de fazer uma festa e foi tudo muito surpresa assim pra gente. O Ismael estava separado já há alguns anos, eu também já estava 10 anos divorciada, né? Uhum. E eu sempre falava pra Deus assim que eu só ia casar se um dia ele descesse do céu, falasse teu nome, e Deus foi tão fiel que falou comigo assim. Antes da gente noivar, eu tive uma visão assim, muito nítida assim, do que eu iria passar durante o casamento, em toda essa trajetória, mas no final assim eu vi que Deus ele estava ali comigo. E então no último dia da aula de escola de noivos, na madrugada eu orei e falei para Deus, eu tô como que fosse num beco sem saída, porque se o Senhor não falar comigo hoje, não é amanhã, é hoje. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou ficar de freio de mão puxado, porque o Senhor sabe que eu não vou fazer nada. Eu já errei uma vez, fiquei 20 anos casada e perdi meu casamento, então agora não arrisco mais se o Senhor não falar comigo. E sempre, há muitos anos antes, eu já falava para Deus assim que eu só iria casar se um dia ele falasse o nome. Então, nessa madrugada, eu deitei e a pouco eu entendi Deus falando para mim assim, vai pro chão, para mim orar. E eu coloquei a minha cabeça no chão ali no quarto e comecei a orar e falei com essas palavras para Deus. Deus, fala comigo de uma maneira que eu entenda, Senhor. Não adianta você falar para mim de maneira que eu não entenda. Sabe, Deus? Dando exemplo para Deus, como se Deus precisasse. Sabe, Deus, quando meu filho pede bolacha, ele pede um tipo de bolacha, eu vou dar aquela bolacha para ele, não vou dar outra. E eu queria que o Senhor falasse comigo assim, de uma maneira que eu entendesse. Então eu vi, de repente, 2 rochas gigantescas e nessas rochas eu ia caminhando até elas e eu passava por pedra, passava por rio, passava por mato, muito difícil assim. E num período assim, numa passagem minha, eu vi a tia Rosi, que ela é mãe de uma amiga minha, a esposa do Valmir. Não é a esposa do Valmir, é tia da Ju, né? Então eu vi ela assim, com um vestido estampado num rio, e eu entendi que era sobre isso que Deus estava me mostrando, né? E eu fui caminhando até chegar em direção a essa rocha. Quando eu cheguei, eu vi um espaço muito estreito, assim, de uns 20 centímetros. E eu falei, meu Deus! Quando eu falei, meu Deus, aquilo se abriu. E de um lado, uma mão pegou do meu lado, na minha mão esquerda, e eu vi um clarão e águas descendo, como se aqueles caminhos que fazem no meio da mata. E eu vi aquele clarão e de repente eu olhei para cima e eu vi o Ismael, muito grande, de roupa social, coisa que ele não usava, só usava aquelas camisetas amassadas. E aí eu vi ele assim, ele segurou firme na minha mão. E eu olhei para ele e falei, Ismael, aquilo eu esmoreci. E foi muito tempo assim, fiquei falando em línguas e eu andava na rua falando em línguas e tentando assim, discernir tudo aquilo. E no outro dia foi a aula e eu já tinha certeza que era realmente que Deus tinha falado do Ismael. Então a gente passou esse dia e a gente continuou vendendo lanche, e daí encontramos, fomos falar com o pastor Agostinho falou assim, Ismael
se você for ficar esperando comprar tudo para depois casar, você não vai casar nunca. Tô comprando até agora, ele falou. E aquilo assim a gente acordou, né? E aí a gente foi, comprou aliança, tudo. E daí passou uns dias, a minha amiga encontrou Ismael vendendo lanche. Ela falou, Ismael, vocês vão casar quando? Ele falou assim, a gente tá se preparando, quando tiver dinheiro. Ela falou assim, pode marcar o casamento que eu pago para vocês. Aí ele falou pra mim, a gente foi, marcou o casamento, tudo, mas a gente não marcou nada, não combinou nada. A gente simplesmente ia no cartório, ia casar, ia pedir a bênção pro pastor e pronto, né? E aí nisso a gente marcou o casamento, encontramos o pastor Lauri e comentamos com ele. Ele falou assim, não contem pra ninguém que vocês vão casar. Vamos fazer uma surpresa para os adolescentes. A gente ajudava no culto dos adolescentes, né? A princípio, nós saímos casar no civil e pedir a bênção ao pastor. Oração, né? Sim. E aí o pastor falou isso, e nisso já foi preparando tudo para o dia, né? Era final de ano. Eu encontrei uma outra amiga que há uns 4 anos antes ela tinha falado, o dia que você for casar eu vou te dar um bolo. Assim, a gente fez amizade e ela falou isso, mas eu nem lembrava da história, nada dela. E encontrei ela nessa cantata. Encontramos ela falou, eu falei assim, olha, sexta-feira vai ter uma surpresa no culto dos adolescentes, vai lá, a gente vai casar no culto dos adolescentes. Ela falou, como você vai casar e eu vou te dar o bolo? Eu falei, não, mas a gente não vai fazer nada. Não, mas eu vou te dar o bolo, eu prometi que eu vou te dar o bolo, nem que seja só para nós. Mas eu vou te dar o bolo, que eu prometi. E aí eu falei, mas como assim? Eu falei, bom, então você fala com a minha sobrinha, que eu convidei minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, para participar, né? E ela foi falar com a minha sobrinha e já armaram tudo, já juntou minha mãe, já juntou minha irmã, já juntou mais uns amigos e já... Mas vocês estavam sabendo de todo esse negócio ou estava só... Não, a gente estava sabendo que a minha sobrinha tinha falado com ela e que ia fazer o bolo, né? Ia fazer alguma coisa. E aí, que ia fazer alguma coisa na casa dela. Até então seria uma coisa simples. Isso. Daí chegamos aí... A minha sobrinha, chegamos lá, minha sobrinha tinha convidado um monte de gente, já da igreja, amigos que ela lembrou, minha mãe... Do portão da casa, um tapete vermelho. Tapete vermelho, tudo assim. E amigos nossos que chegou em casa, assim, que a gente aconselhava eles na célula, já chegaram, esconderam televisão embaixo da cama, depois foi como se pedir conselho e entregar a televisão, né? A gente, Ana, o pastor Marlon lá, a Ana cantando. Daí, de repente, já apareceu a Ana Cristina com a Milena cantando. Foi muito legal, assim, foi uma surpresa muito grande para nós, para nossa família, porque eles foram como se para o casamento, que ia ser uma bênção, uma coisa normal, e chegou lá, aí eu no carro, né, o pastor tinha arrumado tudo, tinha falado para uma jovem, que ia chegar umas pessoas diferentes, que era para ela colocar lá sentada nas cadeiras, né, que ia fazer surpresa, só ela sabia, até então. E aí foi assim, arrumaram tudo, e quando chegou na hora, eu cheguei no carro para entrar para o casamento. Veio essa jovem e falou assim, quem são teus padrinhos? Eu falei, padrinhos? Tô sabendo de nada que tá acontecendo, a gente não tem padrinho, não tem nada. Quem são? Fotógrafo? Que fotógrafo? Fotógrafo lá no cartório, minha amiga que pagou, a gente nem pensava em nada. E aí ela falou, mas quem são teus padrinhos? Mas não tem ninguém que você gostaria que fosse teus padrinhos? Se você quiser, eu arrumo. Eu falei, tinha falado para os meus filhos. Eu falei, veja se meus filhos estão aí. Nisso eu vi uma das minhas sobrinhas na porta do lado do cenáculo, né? E falei, pergunta para aquela moça lá, que ela é minha sobrinha. Perguntou, ela falou assim, não, eles não estão. Daí ela falou assim, o Ismael vai entrar com quem? Eu falei, não sei. Ela falou, a mãe dele, será que está aí? Eu falei, a mãe dele acho que deve estar lá dentro. Fui lá ver, a mãe dele estava lá dentro. Daí eu falei, bom, se o Ismael vai entrar sozinho, também entra. Ela falou assim, mas se você quer entrar com alguém, se você quiser, eu arrumo um padrinho para você. Eu tinha pensado nos meus filhos. Daí eu falei, não, se o Ismael vai entrar sozinho, também entra sozinho. Ela falou, então vamos ali atrás para tirar umas fotos. Fomos no corredorzinho assim, de repente, eu olho, meu filho
uma camisa xadrez, de tênis, todo, não tinha tomado banho, nada, vindo do trabalho. E lá vindo, né? E eu, Bruno, você vai entrar comigo. Ele falou, você tá louca, mãe? Eu falei, isso é casamento, como é que eu vou entrar? Você tá louca, mãe? Eu falei, fiquei assim, né? Daí ele ficou sem saber o que fazer, já tava na hora, né? Ele foi e falou com essa minha sobrinha falou, fecha a camisa. Fechou a camisa, foi enganchando em mim e entrou. Só foi choro, até das crianças. Foi maravilhoso, assim. Imagina. Saímos dali, fomos pra casa dessa minha sobrinha, chegou lá. Só esse casamento, cara, foi uma coisa assim, porque foi no culto dos adolescentes. Certo. Aí era só grito e a piazada gritava. Não, mas todo não. mundo Mas era naquela época que o culto era sexta-feira à noite, lá na quarta? Isso, exatamente. Eu imagino. Fotógrafo. Não, daí não tinha ninguém pra tirar foto, daí todo mundo, eu vou tirar foto. Tira o Ismael. Tiraram acho que umas. Cara, acho que tiraram umas 500 Nós não fotos. pagamos um fotógrafo, mas temos foto até hoje. Tem outro. E aí foto. foi muito engraçado, Não, foi uma assim. coisa louca, assim, não louca? Meu filho nunca tinha entrado na igreja, daí ele falou assim, nossa mãe, que legal, não foi nada formal, foi muito interessante, assim, né? Gostou bastante, assim. Não, e o engraçado foi que daí, tipo assim, na época, era o celular, não tinha WhatsApp, não tinha porcaria nenhuma. Mas, e eu tinha escrito algo que eu ia falar pra ela. Mas eu escrevi no celular. Na época já ninguém fazia isso. Sim. Eu escrevi no celular rapidinho, porque não ia poder pegar o papel, a surpresa ia ficar esquisita, né? Sim. E daí nós lá na frente, e eu olhando o celular, ela. E eu beliscando Larga ele. esse celular. Foi muito engraçado. Larga esse celular. Aí eu peguei, calma. E larga esse celular, coisa e tal. Daí eu peguei, achei ali. Aí antes eu quero falar uma coisa, daí comecei a ler. Pegar ela ali que eu tinha escrito nos Nem me lembro o que era, mas. Vem a viver, eternamente com você, coisa e tal. Eu assim, coloquei na presença dos juniores que estão aqui hoje. Eles serão jovens, serão velhos, mas nós vamos continuar juntos. Alguma coisa assim que eu escrevi. No final a piazada. Tio Ismael! Cara, aquela gritaria, né? Mas uma foi loucura, muito batendo legal. palma, eu piada a bateria. Foi muito Cara, interessante. foi muita loucura, assim, foi muito. Mas assim, muito o mais impactante mesmo disso que vocês estão falando, que eu achei muito bacana, foi a questão da Marta ser Marta. Você ter colocado diante de Deus e falar assim, Senhor, se for para passar por tudo aquilo de novo, então o Senhor mostra o que o Senhor quer. Porque eu não quero mais passar por aquilo. Daí às vezes a gente, como cristão, a gente tem medo de falar assim, sinceramente com Deus. Né? De falar com Deus, falar assim, Senhor, olha, eu sei que eu sou pequenino, eu sou falho, eu errei, eu falho mesmo, só que assim, eu quero que o Senhor fale comigo o que o Senhor tem pra mim. Exatamente. Né? De forma verdadeira e genuína. Uma coisa assim que me aconteceu é porque eu me separei no final de 2003 e eu vim para Jesus em 2004. Então, quando eu vim para Jesus, eu pensava que na igreja as pessoas eram tudo assim perfeitas, santas. Nossa, primeira vez. Então eu fiquei um tempo vindo de táxi para a igreja, né? E era bem contramão para mim. Tinha que pegar 3 ônibus. Se fosse de ônibus, então eu pegava táxi. E numa noite terminou. Então, eu era a primeira a chegar, a última a chegar na igreja, porque eu não gostava dos louvores. E a primeira a sair porque eu não conhecia ninguém. Peraí, só sem fazer uma ratificação aqui, ó. Teve uma pessoa que mandou mensagem pra mim falando assim, ó, eu quero meus direitos autorais pela foto desse casal, fui eu que tirei. Vocês sabem quem que tá mandou mensagem falando? Sei quem foi. Quem? Esqueci o nome dela. Lá que mora no Boqueirão, lá que tá fazendo. Albertina? Não. Mas um monte de gente tirou. Não, a pessoa foi a primeira que mandou, então ela já tá reclamando. Gente, ela começa com Jo e termina com Ziane. Josiane? Também, a Jo do... A loira? A loira também tirou? Olha, eu nem lembrava. Mandou mensagem aqui agora, disse que quer o direito autoral dela. Gente, mas você não tem noção, assim, de tanta gente que tirou foto desse dia. E então, aí, né, como eu tava falando, eu fiquei muito indignada numa noite que terminou o culto, eu rapidinho, e uma pessoa me ofereceu carona. Você não tem noção. Pensa numa criança chorando.
Fui pra casa indignada. Falei, meu Deus, as pessoas são igualzinho lá no mundo, né? Sim. Igualzinho. E oferece carona e coisa. Aqui as pessoas nem me conhecem e tal. E eu fiquei muito indignada. E depois de um tempo assistindo uns filmes evangélicos, umas coisas assim, eu entendi que o cristão, ele tem as mesmas atitudes que as pessoas no mundo, as pessoas que não conhecem Jesus. E que as pessoas que estão dentro da igreja, elas erram, às vezes, até mais do que as pessoas que estão lá fora. Elas conhecem a palavra e elas erram. E a gente, às vezes, tem muitas pessoas que elas não vêm para Jesus porque elas veem o nosso erro. Às vezes, as nossas falhas às vezes impedem que as pessoas venham para Jesus. Com certeza. E eu fiquei muito indignada e por isso eu comecei a falar para Deus assim que eu queria que a minha vida fosse diferente daquilo que eu tinha passado e que Ele me mostrasse, né? E Deus permitiu que eu ficasse na igreja de 2004 a 2010 e não visse o Ismael. Eu não conheci o Ismael dentro da igreja e ele era do ministério. Sim. E eu não vi ele. E então, quando eu conheci o Ismael, assim, eu estava fazendo ITQ, terminou a prova, aquele dia a gente saiu mais cedo, quando saí no portão da igreja, estava lá o Ismael, que disse que já fazia um ano que estava orando, né, por mim. E eu não sabia. E ele estava lá e ele, de repente, eu olho e ele falou assim, oi. Oi. Nessa época eu já estava bem mais adiantada nisso, porque eu falava, exatamente como eu falava com Deus, eu falava para minha líder, ela falava, não, mas você é sozinha, saia. Essa pessoa que convida para você sair, você sai, conversa, né? E eu casei com meu primeiro namorado, nunca tive ninguém, então assim, então para mim era muito difícil isso. E naquele dia o Ismael falou assim, oi, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou comer esse aqui que tinha ganhado da minha amiga e vou pra casa, vou dormir. Daí ele falou assim, vamos comer pizza? Eu fiz assim, ele, vamos. Fomos comer pizza. Quando terminou, fomos pra casa, ele parou na frente de casa e falou assim, eu não convidei você só pra comer pizza. Aí até hoje esse Ismael, cara de pau, né? Aí, piazada, já aprende a senha, chamar pra comer uma pizza. Você acha que eu vou gastar assim de alegre? Cara, não vou pagar pizza, vou pagar mesmo, não tem problema nenhum, não. Não, ele falou na frente dos juniores, crianças, jovens e adultos, que ele ia me fazer feliz. Isso ele não pode voltar atrás. Ele tem muitas testemunhas. Tinha alguma coisa especial nessa pizza. Mas Tinha. agora é interessante, Rafael, que tipo assim, que realmente eu fiquei sozinho também bastante tempo. Eu tava cansado de ficar sozinho, que é difícil. É difícil, é muito difícil. Por incrível que pareça, a mulher ela consegue ficar mais tempo sozinha do que o homem, né? O homem ele já não consegue. Só que eu falei pra Deus, eu quero. Bom, tem alguns que conseguem, mas a grande maioria não, né? E eu frequentava muito a sala de oração. Porque tipo assim, eu vou dizer pra você uma coisa, cara, eu vivia da seguinte maneira. Senhor, eu sei que embaixo das tuas asas eu tô seguro. Esse testemunho eu sempre conto. Às vezes eu ia pra sala de oração, sabe fazer o quê? Orar, não, dormir. É sério, eu tava cansado. Eu chegava na sala de oração, sabia que não ia ter que falar pra Deus, mas eu pensava, Senhor, aqui eu tô seguro. Não sei, cara, de alguma maneira eu pensava isso, aqui eu tô seguro. Sim. Ficava sozinho, eu tava até meio que entrando em depressão na realidade. Sério mesmo. Ficava meio que sozinho em casa, não tinha o que fazer à tarde, às vezes que trabalhava à noite, chegava e aí pegava, quer saber, eu vou lá pra igreja. Vou ficar lá. Lá eu tô seguro. E ficava ali orando. E nisso, eu sempre encontrava quem na sala de oração? Quem? Mas eu nunca vi. Não, ela nunca viu. Eu estava lá orando. Eu comecei Ela ia pra orar. Ela ia verdadeiramente pra orar. E eu comecei a pensar, Deus, eu quero uma mulher que ore, uma mulher de pegar essa morena aí. Essa morena tá dentro aí, pai. Essa morena tá dentro. Ela ora, tá aqui na sala de oração, tudo com a história. Sério, daí eu comecei a orar. Eu comecei a orar nesse sentido. Só que aquela história, né?
Não adianta só orar e não perguntar o nome da mulher, né? Pois é, com certeza. E não conversar com a mulher, né? Deus não une. Não tem Deus, jeito, né? como diz, Não Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sim. Essa frase é minha, né? Tomei. Essa é minha. Demorou pra falar, eu Eu falei. sempre falei isso. Ela nem lembra Nossa, disso. essa Mas frase daí, é- como eu trabalhava com os adolescentes ali, nós fazíamos muito... Fazia muito eventos assim na hora. Aham. Daí eu me lembro um dia que nós estávamos fazendo crepes. Aí... Caraca, vocês faziam coisa pra caramba, hein, cara. Cara, era muito massa, cara. Era muito legal que fazia. Meu Não, Deus. e o crepes nós passávamos Pastor Josinei, peraí. Pastor Josinei, faz favor, arruma a cantina logo pra Nossa, gente comer crepes, essa pelo amor de cantina, Deus. com Crepes é certeza. bom demais, cara. Nossa. Batata suíça. E aí, tipo assim... Fala, chega, tá dando fome. E eu me lembro que essa aqui, ela tava na fila com a sobrinha dela. Tava na fila lá, daí eu influencer, né? Ah, Trabalhava lá, tava Aham. trabalhando, fazendo. Vem comigo aqui. Levei elas pra um canto mais perto, coisa e tal, mais pertinho pra chegar na fila, né? E comecei a conversar com elas ali. E daí comecei a conversar, coisa e tal, daí eu sempre... Aí teve um dia que eu me lembro que eu tinha um tempra, que a gente empurrava direto, eu andava com a piazada sempre pra ajudar a empurrar. E eu tava indo pra casa e eu não sabia realmente onde que ela morava. Eu vi ela indo sozinha, daí eu perguntei, oi, que eu já tinha conversado com ela antes, alguns dias assim, né? sim. Quer uma cara? Não, eu moro aqui, coisa e tal. Ah, tá aqui. Ah, bom saber. Então tá bom, não precisa. Então. Aí fui embora. E aí comecei a me achegar. Aí que eu cheguei pra convidar ela pra comer. Ah, pizza aí, ó. Espertinho. É, viu? Ainda bem que Jeová não mostrou pra você, Marta, um pizzaiolo, né? Senão você Oxe. fica... Bom, eu já faço salgado, né? Poderia ter ser, né? Porque ele sofreu nas minhas mãos na cozinha durante um tempo. Não, mas isso aí não tem como. Gente, vamos fazer uma pausa. Uma pausinha Ok. rápida aí, passar um intervalinho aí, pra gente tomar uma água, eu e a Marta, né? Porque o Sim. Ismael não pode tomar água. E daí a gente já volta já, tá bom? Ok.
Agora não vou pôr. Vamos ver então. Ai, Voltando, pessoal. Foi uma pausa aqui, estava tendo uma conversa de bastidores aqui, né? Vocês estejam orando pelo Ismael, tá? Que o Ismael tá de jejum e não pode tomar nem água. E tem 2 garrafas d'água aqui, ele deve estar já com a boca seca. Quando a gente não pode, parece que é a melhor coisa do mundo que existe, né? Mas então, a primeira parte nós falamos acerca de conhecer um pouco deles, né? Ele falou um pouco do que eles já fizeram ali na quarta igreja, tomando conta dos adolescentes. A Marta, que disse que não ia falar nada, falou acerca de como foi o casamento deles, né? Ou até aqui uma disputa de direito autoral sobre as fotografias do casamento deles, né? Com certeza já vai ser tudo resolvido, né? Não vai precisar levar para a justiça. Vai estar tudo bem resolvido, né? Ao decorrer dessa transmissão, provavelmente vai aparecer mais uns 2, 3 aí requerendo, né? Mas tá tudo certo, né? E eles mencionaram aqui para nós que eles estão agora responsáveis, né? Junto com a Viviane e o Thiago também, né? Exatamente. Tomando conta dos jovens aqui da capela, né? E agora eu gostaria que vocês falassem como está sendo o desafio, né? Desafio mesmo, porque eu sei que trabalhar com jovem na geração a qual nós estamos é totalmente diferente dos adolescentes que vocês trabalhavam, né, há alguns anos atrás, né? Vocês viram esses adolescentes crescerem, se tornarem jovens, se tornarem homens, mulheres, né, constituírem família, e agora vocês estão pegando uma realidade totalmente diferente, não com adolescente, mas com jovens, né? E eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão enfrentando, quais são as dificuldades e o que vocês aí, o Espírito Santo tem colocado no coração de vocês, né? Para que vocês possam conseguir angariar esses jovens, né? Que estão lá no mundo lá fora, estão perdidos lá na drogadição, na prostituição, né? No engano. Como que está sendo essa transição de adolescente para jovem? Olha, Rafael, realmente, como você falou, é uma parte muito difícil. Primeiro, faz muito tempo que eu fui jovem. Então somos 2, meu filho. Somos 3. Faz bastante tempo que eu fui jovem. Fechou. E não é querer levar para aquele lado, não sei nem que palavra dizer, mas de como nós éramos e como é hoje. Sim, com certeza. Mas não tem como não levar. Porque na minha época de jovem, na igreja, os pastores mais velhos podem dizer, nós aprontávamos muito. Muito mesmo. Mas era coisa de adolescente, coisa de jovem. Coisa que jovem faz. Eu posso até dizer assim que não é pecado. Por exemplo, você acha que é pecado soltar bomba no banheiro? Depende da bomba. Exato. Mas é uma brincadeira infantil, brincadeira de criança mesmo assim. E nós olhávamos bem se ia ter perigo para alguém ou não. Hoje não existe mais isso, Rafael. Ué, você quer? Nós compramos uns cabeção de nego aí, na mão dos caras, nos lojão e pronto. Eu tava até conversando contigo lá no retiro. Né? Exatamente isso. Cara, como eu queria ter esse tipo de problema. Não, sim, com certeza. Eu queria ter esse tipo de problema aqui na capela. Piazada acordando de madrugada no campo dentro pra ir lá cutucar as meninas de madrugada. Isso, exatamente. Pegar os caras com a calça na mão, né? Sabe, você pegar jovem que tá lá na frente da igreja, lá, conversando, lá, batendo papo e trazer pra dentro da igreja. Sim. Sabe? Então, eu sinto falta dessas coisas. Sim. Tá entendendo? Porque o jovem, eu creio assim, ele tem a fase dele? Tem. Então, nós temos que respeitar essa fase. Sim. E instruir, é lógico, instruir. Então, o que eu vejo hoje? Eu quero trabalhar agora, até comentei com o pessoal, algumas pessoas, os adolescentes aí, jovens coisa e tal, que estão com a gente, mais pro lado recreativo. Sério. Trabalhar o lado recreativo. Já tem um pessoal que veio perguntar para mim se posso fazer uma gincana. Eu peguei, não deve. Você acha que esse é o caminho? Deve fazer. Não é que seja o caminho, mas precisa andar junto. Entendi. Você tá entendendo? Você quer resgatar a unidade, a comunhão. Né? Porque hoje nós, como jovens, nós somos casais. A maioria de nós hoje... E casais pensam o quê, Rafa? Pensa em conta para pagar em boleto, pensa em... Isso quando dá tempo de pensar, né? Você tá entendendo? E a piazada não tem esses problemas, então nós temos que voltar lá atrás. Nós temos que entrar na cabeça deles, nós temos que ser eles. Sim. Entendeu? E parar com esses pensamentos assim e começar a ver o que eles precisam, o que eles necessitam. Sim. O que realmente... Então, não é que a gente vai viver assim, viver disso.
Sim. de gincana, viver de padre, esse Sim. negócio tudo. Não, não é isso. Mas nós temos que retomar isso. Retomar para romper. Retomar para romper, exatamente. Sabe? Porque eu vou dizer para você um negócio, cara. Se você chega lá fora, convida alguém, vamos lá na igreja que vai ter um show gospel, vai ter louvor, vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, é? O cara nem sabe o que é isso, cara. O cara, tipo assim, Agora se você chegar, de repente, para um adolescente, olha, nós vamos ter uma gincana lá. Vai ter perguntas de conhecimentos gerais, perguntas sobre esporte, perguntas sobre a Bíblia, coisa e tal. E nós vamos dar aí pra vocês lá uma Alexa, pra quem ganhar, Cara... Hoje tem coisa de idade isso aí? Você tá entendendo? Não, é sério. É sério, você tá entendendo? Não é um chamariz. Não é um chamariz. É um chamariz que o jovem vira. Daí é claro que aqui a gente vai pegar a palavra. Até eu com 42 anos vou vir no negócio. Vai ter o louvor, vai ter a palavra. E o jovem lá de fora, ele vai ver que... Pô, eu quero estar no meio desse pessoal aqui. Sim. Você tá entendendo? O cara vai pensar assim, eu posso ser cristão e não vou ser careta, não vou ser uma coisa retrógrada, não posso participar de nada e nem fazer nada. Eu vejo assim que é isso que tem que ser resgatado de volta. Você tá entendendo? Nós temos que orar, mas quem tem que orar mais é a liderança. A liderança tem que pagar um preço por eles. Sim. E eles vão começar a entender. Porque o que vai acontecer? Você sabe que hoje o jovem ele procura um mentor. Isso tá na moda hoje, né? Tá na moda hoje. Eu tava conversando justamente isso com o Pedro e com o Miguel na sexta-feira. Ele tem que ter um mentor. Mas para ele ter um mentor, ele vai ter que ter um cara que fale a mesma linguagem que ele. Isso, exatamente. Você tá que entendendo? Possa entender a vida cotidiana deles e trazer aquilo dali sem crítica, sem condenação, mas que possa escutar e entender e direcionar ele pro caminho que ele tem que ir. Você tá entendendo? Se aproximar dele. Uma vez, né, amor, nós fizemos na nossa célula, eu nunca mais esqueço isso. O pastor Lauri chegou para nós e falou assim, nós vamos fazer uma estratégia seguinte. Você vai convidar pessoas para vir na tua célula, mas você não vai, na realidade você não vai convidar ninguém para vir na célula. Você vai simplesmente colar numa pessoa, veja bem, e você vai fazer amizade com ela, você não vai falar de Jesus para ela, você não vai falar nada de Bíblia. Elas perguntam, eu vou falar o quê então? Futebol eu não gosto muito. Pois é. Mas se é pra ganhar uma alma, vamos começar a ver lá, né, cara? Como é que tá o Atlético, como é que tá o Coxa, como é que tá não sei quem. Vamos se interessar. Se é pra ganhar, vale? É ou não é? E aí comecei a pensar, mas caramba, e agora, né? Eu me lembro até hoje, cara. Até engraçado isso. Bem rapidinho, pra não fugir do assunto. Eu peguei assim. Tinha uma mulher que ela ia na cela sozinha, o marido não ia. Eu peguei como desafio. O que teu marido gosta? Gosta de jogar bola, ele gosta de assistir TV, coisa e tal, filmes, assim, mas mais jogar bola. Peguei, também gosto. Convidei o cara pra jogar bola com a gente. Peguei, ele foi lá buscar, ele sempre ia buscar ela, mas eu nunca nem tinha ido lá na frente. Ele sempre ia buscar ela aí, coisa e tal. Aí nesse dia eu peguei e falei, vou lá. Cheguei lá. Ô, cara, entra lá, vamos entrar um pouquinho, coisa e tal. Não, cara, hoje eu não posso, não sei o que, coisa e tal. Aí comecei a conversar com ele, trocar uma ideia com ele rapidinho. A primeira vez que eu conversei com ele. Você joga bola, cara? Daí jogo. Não tá afim de bater uma bolinha na sexta-feira? Sexta-feira? Onde que é? Então, vou sim, cara, vou sim. O filho dele também ia na igreja, tudo, adolescente, tudo. Vou sim, vou. Posso levar o Bruno? Pode, vambora. Peguei, tá. Cara, marquei. Peguei, comecei a jogar bola com o cara. Então, amizade assim. Vamos jogar bola. Não teve briga, não. Essa eu não consegui falar. Os caras se pegaram na pancada. Eu peguei Jesus. Nem hoje. Nem hoje. Aí eu comecei a falar com ele, né, cara? Cara, desculpa. Desculpa aí, né, coisa e tal. Não, cara, esquenta a cabeça. Aí, daí passou, né, cara? Daí foi perguntar pra esposa dele, ela perguntou o que ele falou. Ele deu risada, falou, os pastores se pegaram na pancada lá. Imagine, cara. Aí tá. Não, mas deixa. Na verdade, não foi os pastores que brigaram no jogo, foi a piazada. Só que ele que era fora, ele já quis jogar que era os pastores, né? Sim, né? Ele bota todo mundo no mesmo nível. Então, sim. Mas daí nisso tá, beleza, coisa e tal. Aí depois, continuamos lá a jogar bola. Daí ia jogar bola de novo, daí não teve briga mais, coisa e tal, tá? Aí nós fizemos, mas tudo isso era pra quê? Nós íamos fazer o culto do amigo. Aí no culto do amigo, daí eu convidei ele. Aí ele foi.
foi no culto do amigo, coisa e tal, já fez amizade com todo mundo. E resumindo, Rafael, esse cara se converteu, começou a ir com a esposa dele, se batizou, fez célula, a célula dele tinha 27 a 30 pessoas. Está até hoje no Evangelho. Olha só. Foi ganho para Cristo assim de uma maneira tremenda. Como? Sem falar de Jesus pro cara. Fazendo amizade com o cara. Sim. Trazendo ele. Daí ele foi vendo como é que era, tudo, coisa e tal, gostou e sentiu a presença de Deus. Na célula, pra você ter uma ideia, na célula, ele ia sempre buscar a esposa. Agora ele trazia a esposa às vezes não queria ir. Ele, vamos. Toda a célula estava lá. Toda a célula estava lá, os primeiros a chegar, né? Os primeiros a chegar. Sabe? Então, coisa tremenda. Então, eu vejo assim que tem que ser resgatado isso. Tá entendendo? Fazer amizade para trazer. Aí, depois que traz... Porque tem... isso não é versículo, mas é uma música que diz, muito antiga. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Venho como... Então, a pessoa ela vem como tá. Tá? Você não precisa evangelizar, só tem que trazer. Sim. Rafael, eu sou dessa época, cara. Cara, eu sou dessa época. Eu levava meus amigos pra igreja, sabe pra quê? Pra ganhar jogo de botão, porque quem levasse mais ganhava um jogo de botão. Só que a família, que até hoje, que morava na frente da casa da minha mãe, isso há 40 anos atrás, eu levei um. Aí ele tinha bastante irmãos, daí ele levou 2. Levou os outros irmãos. Sim. Aí dali a pouco nós já íamos pra igreja, Rafael, sem exagero nenhum, cara. Nós íamos 6, 7 andando, ia de a pé. Andando, 14, 15 anos, cara, nós íamos andando de a pé com a quarta igreja lá, com toda aquela galera, essa família da igreja até hoje. Por quê? Me perguntem por quê? Por causa do jogo de botão. Não tem nada a ver com versículo bíblico e nem evangelho. Não tem, Rafael. Sim. Você tá entendendo? Sim. É isso que eu tô dizendo. Então, essa coisa tem que ser resgatada, cara. De trazer o jovem pra igreja, jogar uma isca, trazer ele pra igreja e trabalhar a vida dele. Aí começar a trabalhar. Então é isso que eu quero. Tanto que agora aí passou o retiro, eu falei com eles que eu vou bolar um esquema pra gente ir pra ou o Morro do Canal, ou Anhangaba, Capiazada, pra gente subir lá, fazer uma célula lá em cima. Sim. Levar uma galera, levar um lanche, coisa e tal, tudo. Coisas assim. É que na verdade, é que na verdade é uma coisa até interessante de a gente comentar, né? Geralmente a gente chegou, já chega no Zenta, né? A gente já não tem mais aquela energia e aquela força que a gente tem. Não, e agora então, para acompanhar essa piazada hoje em dia, você tem que ter uma energia. Não, tem que ter energia. E outra, não só energia, você tem que fazer algo para que eles também se movimentem também e possam interagir. Né? É que nem eu estava conversando com alguns esses dias e eles falaram assim, poxa, pastor, eu quero arrumar uma namorada, mas meu pai e minha mãe falaram que eu tenho que arrumar uma namorada na igreja. Cadê? Mas na igreja não tem ninguém. Cadê? Na igreja tem mulher casada. E aí solteira que tá da minha idade, daí como é que eu vou fazer? Daí eu falei assim, é bem isso? Então quer dizer que então se não tem na igreja eu posso procurar lá fora? Daí eu fiquei assim, falei, pois é, né? Pergunta, essa aí eu sabia com laranjas. Essa desse jeito eu não sabia. Entendeu? Então são coisas que a gente vai vendo que no decorrer da caminhada cristã, a igreja ela deixou muitos princípios abortou muitos princípios. E eu acho que um desses princípios que eu estou entendendo que você quer resgatar é justamente esse da comunhão, da unidade, de você se aproximar da pessoa não pelo que ela tem a oferecer, mas que você quer ajudar ela de uma forma sem ter barganha, sem ter interesse, sem criticar ela porque ela está com a roupa X ou está com um corte de cabelo tal. Mas você trazer ela para perto, não afastar. Porque eu vejo que hoje o cristão ele se tornou uma pessoa que assim... você anda do jeito que eu gosto daquilo que eu gosto, então você é bem-vindo. Se você não gosta, então você fica aí, que daqui a pouco chega alguém aí que te abraça e faz alguma coisa por você. E ao contrário, nós como cristãos, a gente tem que abraçar, tem que trazer para junto, tem que fazer o negócio acontecer para que as coisas possam mudar. Né? Um exemplo disso aí que eu acho muito bacana é o que está sendo feito que vocês fizeram ontem. Cara, aquilo dali é tremendo. Tá certo que nem muitas pessoas entendem. Sim. Mas aquilo dali nada mais é do que um resgate. Uma comunhão, exatamente. Um resgate. Sim, exatamente. É um resgate. Mas ontem um dos meninos veio perguntar se... Nossa, olha, a ideia deles, como eles sentem falta. Né? Falou assim, no próximo almoço vocês podiam fazer dos jovens, adolescentes ficar aqui embaixo
e os adultos lá em cima, né? Eu falei, bom, se vocês convidarem adolescentes para ficar aqui com vocês, a gente pode fazer. Porque eles sentem falta de adolescentes para ficar com eles. E os adolescentes, os jovens, as crianças já nascem mexendo no celular. Hoje o brinquedo deles é esse. Né? Não tem mais um jogo de bola, jogar bola, sair no parque, fazer um piquenique. Nós temos que aprender a respeitar não tem, deles também. Não tem mais isso. Mas é assim que eles aprenderam. Então, assim, a gente vê que eles sentem falta disso, mas precisa de ter alguém que acompanhe eles para fazer isso. Sim. Né? E como o Ismael diz, a gente já está... Eu já estou na terceira idade, então já é mais difícil de, né, de acompanhar eles. Terceira idade, mas ainda sai pra comer pizza, não sai? Como? Não, isso foi há 10 anos atrás. Né? Há 13. Mas a gente sai comer pizza, sai comer um hambúrguer. É isso que eu tô falando. Né? Mas precisa de... Eles precisam de alguém realmente, né, para acompanhar eles. Que tenha um pique, né? Sim. Mas às vezes assim, sabe, pessoal, eu penso assim, eu acho que às vezes a gente se menospreza muito em relação a isso. Porque pela bagagem que vou me colocar, né, nesse sentido também, porque eu tenho filho adolescente. Então, na bagagem que a gente tem, por tudo que a gente já passou, principalmente vocês, pelo que vocês passaram, né, por todos os perrengues para fazer retiro, nossa, alugar ônibus, alugar chácara, fazer um negócio, cara, tinha todo é como se fosse uma comunidade, entendeu? Sim. Todo mundo envolvido para fazer aquele negócio acontecer, e acontecia. Então eu vejo que o que falta hoje para nós não é simplesmente a vitalidade de um jovem. Eu acho que o que falta para nós hoje é falar assim, nós vamos fazer? E vamos fazer. Então vamos fazer. Exatamente. Mas só que eu não vou poder fazer sozinho, eu vou precisar de ajuda. Exatamente. Quem que está disposto a ajudar? Quem que está disposto a pagar preço? Quem que está disposto a procurar, por exemplo, vamos supor, que nem a gente conversou lá de fazer um retiro de carnaval. Quem que está disposto a correr atrás de um ônibus? Quem que está disposto a correr atrás de arrumar alimentação para levar para fazer lá? Quem que está disposto de doar o seu tempo para servir o pessoal lá? E aí vai indo, vai se levantando. Iniciativa, na verdade. Iniciativa. Então, eu acho que o que está faltando hoje em dia não é vitalidade. Eu acho que o que está faltando hoje é posicionamento e atitude. Entendeu? E isso... É, até porque Caleb os três velhinhos que tá aqui, eles têm. Só deixa eu te contar uma coisa. Ele eu vou quis te falar contar uma velhinho. coisa. Mas eu vou te contar uma coisa. Terceira idade pra mim tá jogando bingo. Que nós fazíamos. A nossa líder era a Josiane. Era a pastora Josiane. Ela era a nossa líder. O que nós fazíamos, cara? Nós chegávamos na igreja, não tem nada a ver. Uma coisa que não tinha nada a ver. Sabe o que a gente fazia? A gente brincava de roda. Menina, me dá tua mão, gosto muito de você. Pegava na mão da menina, dava com a menina pra lá e coisa e tal. Fazia brincadeira. Cara, aquilo que chamava tanta gente. Nós chamávamos de social. Vamos fazer uma social? Vamos. Eu lembro. Aí nós íamos numa sala e cada um levava uma pipoca, outro levava um salgadinho, outro levava uma bolacha, porque adolescente não tem dinheiro, né? Então levava o que dá. Sim. Não era o comer, sim, era o estar junto. Exatamente. Tá entendendo? Aí chegava ali, nós só brincávamos de brincadeira de criança. Aquelas brincadeiras, cara, que dá pra arrumar uma namoradinha. Ué, por que não? Mas hoje... a brincadeira do pisca. Ismael, o cara só piscava pra aquela menina, a gente só sabia que ele ia piscar pra ela. E o outro Ismael, coisa mais saudável essa que geração de hoje perdeu a mãe, Ismael. Não tem essa manha mais. Falando, não tem manha, não tem mais a manha. Não tem aí mais vem, a mãe. Aí vem alguém dizer, mas vai ficar ensinando a namorar a gente, se ele não namorar aqui, ele vai namorar lá fora. Lógico, o cara vai caçar em tudo quanto é canto, menos aqui. O jovem saudável é assim. Exatamente. Ele tem que ser assim, vai chegar uma hora que ele vai precisar disso. Exatamente. Então não adianta ficar reprimindo. Não alguém vai ficar incentivando isso. Mas não é a questão é unir o jovem ali. Para eles se conhecerem e se namorarem. Amém, glória a Deus. Não tem, o julgo desigual não é uma coisa que é pecado, é até hoje, né? Sim, é ainda, né? Sim, ainda com certeza. Bom, que eu saiba, sim. Pelo que eu saiba também é. Pelo que eu fui doutrinado e ensinado, é. Agora, igual os jovens aí estão preocupados. Mas e agora? O que eu faço se não tem aqui? Exatamente. Não, a desculpa, a muleta deles é essa. Não tem aqui, tem lá fora. E daí? Entendeu? Não tem no Arraial, então eu vou procurar lá fora do Arraial, entendeu? Exatamente. Não tem o que fazer, né? Então, realmente, nós temos que fazer alguma coisa.
E também, só que daí incentivar eles também. Traz pra igreja primeiro. Converte. Aí, opa. Só que é um caminho perigoso. É legal. Sempre quando entra nesse assunto de namoro cristão, eu deixo até uma coisa registrada aqui. O meu tio, eu tinha um tio, que esse meu tio já faleceu. E ele faleceu solteiro, ele não casou. Que ele escolheu, não que ele escolheu, mas acabou que ele teve que cuidar dos meus avós, né? E é uma coisa interessante que ele namorava, né? Ele é da igreja também, né? De uma outra denominação. E daí ele sempre falava assim: olha, Rafa, falava pra mim pros meus primos: olha, Rafa, o negócio é o seguinte, quando você for arrumar uma namorada, você tem primeiro que conquistar pro Senhor e depois pra você. E eu dava risada daquilo dali, cara. Eu falava assim: esse homem tá ficando louco. Como conquistar pra Deus, depois pra mim? Tem que conquistar primeiro pra mim, depois é pra Deus, né? E depois que eu casei, que eu fui entender o real significado disso. De conquistar ela pra ti, Senhor, e depois eu conquisto ela pra mim, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu penso, Ismael e Marta, e o pessoal que está nos assistindo. Eu penso assim: o que nós temos que fazer é resgatar os princípios que um dia se perderam. Sim. E são muitos deles que se perderam. Muitos deles que deixaram-se de fazer. Sentar-se à mesa, né? Sentar-se à mesa. Olhar um no olho do outro para conversar. E isso não é somente só papo de casal, isso também é papo também de liderar, de líder para liderado, de pessoas que cuidam de outras, que é isso que está faltando, o calor humano. O jovem, Rafael, eu me lembro até hoje, sem malícia, sem nada, na real mesmo, o jovem, ele gosta, ele ama se reunir num grupo, se abraçar, e orar, tanto menino com menina, mas assim, um grupo mesmo, e orar, cara. Sim. Aquilo ali pra eles parece que é uma coisa assim que realmente sela uma união, sabe? Sela uma união. Quantas vezes a gente fazia, nos adolescentes mesmo, reunir um grupinho, vamos orar junto, o pessoal ali, coisa e tal, e ver o fogo descer, cara. Sabe, ver o fogo descer, só pelo fato de se saberem, parece que é uma coisa assim de que, nossa, eu não tô sozinho nesse mundo. O ser humano perdeu muito o contato, né? Abraçar. Do contato. Chegar assim, e agora na pandemia mais ainda, irmão. Não, mas já dá um abraço. Sim. Cara, jovem precisa disso. Tem a necessidade disso. É o que faz a diferença. Eu me lembro, cara, que eu chegava no meu trabalho, às vezes, eu ia abraçar alguém que tá acostumado. Sim. Você vive num ambiente assim, vivia num ambiente assim. E aí o cara ficava todo duro, né? Pegava meio estresse, mas daí já se acostumava também, sabe? E essa coisa assim parece que tá se acabando. Falta. Se acabando. Incrível, sabe? Falar um pouquinho da célula, né? A gente teve célula por muitos anos e eu desde 2008, né? Que tive célula, né? Até a pandemia, na pandemia a gente começou a fazer entre família e depois a gente parou. Mas por um bom tempo a gente até pegava ônibus, ia buscar 30, 40 pessoas lá em Piraquara para levar para o culto, para a quarta igreja. E uma época eu estava bem cansada assim da célula, porque num período você pensa às vezes, só tá aquele grupinho, aquela panelinha, são todos cristãos e as coisas não acontecem. E numa noite de célula, quando eu já estava bem assim, chateada, assim, querendo que... Às vezes a célula tinha 25, 28, 20 pessoas, e chegou a época da gente ter que dividir dentro de casa, fazer célula de homens, célula de mulheres, célula de adolescentes, e eu tava assim meio que, poxa, mas ficar com toda a célula, essa turma aqui e tal. E aí Deus usou a pastora, que é minha líder, ela, sem saber de nada, ela falou assim, não desista da célula, olha quantas coisas Deus fez já na tua célula, e começou a mostrar no dedo, fez isso, e começou a mostrar na célula. E interessante que tinha uma na célula que ela era bem quietinha, uma família já de adultos, de muitos anos de quarta igreja, que o Ismael conheceu, o marido de uma delas, quando ele era adolescente. Sim. Ele parava para ouvir.
E a filha dessa senhora levantou nesse dia e pediu para testemunhar. Ela falou que a família dela estava toda parada, toda desviada, o pai tinha se separado, já estava com outro, tinha, sabe, se desviado, cada um para um canto, e que ela tinha voltado para Jesus através de um abraço que eu dei. Olha só. Eu falei, meu Deus, eu não lembro quando foi isso, como foi isso, mas ela testemunhou, né? Eu falei, meu Deus, né? Só Deus, assim, para permitir que ela testemunhasse naquele dia, né? Sobre o assunto, assim. Então eu vejo que falta muito, muito, muito mesmo calor humano. Às vezes eu fiquei na quarta igreja por 6 meses praticamente. Como eu falei, né? Eu chegava atrasada porque eu não gostava dos louvores. E era a primeira a sair porque eu não conhecia ninguém. Até um dia que eu passei a noite de sábado sem dormir e dormi durante o dia do domingo. De repente eu levantei e falei no espelho, sozinha, do nada. Olha aqui, diabo, você não quer que eu vá na igreja? Não dormi na noite e agora eu tô dormindo no dia, mas eu vou na igreja. E peguei um táxi e fui. Naquele dia era culto da família, o pastor Agostinho estava atendendo, pegou nas mãos das pessoas, que ele falava, peguem nas mãos, fechem os corredores. Eu cheguei atrasada e fiquei lá fora, ali. E quando soltaram as mãos, ele falou assim, vem aqui quem falou que não... O que eu tô fazendo aqui, que não vinha mais, que não conhecia ninguém e tal. E já tinha saído da boca dos meus filhos. O que você tá fazendo nessa igreja? Lembra que a casa era cheia, agora não conhece ninguém e tal. E naquele dia eu fui lá na frente, quando o pastor falou. Ele só colocou a mão na minha cabeça e falou assim, você não vai sair daqui como você entrou. E eu voltei. Não conhecia ninguém, voltei. Quando chegou quase no final dos bancos ali, eu olhei e tinha uma senhora, um rapaz, um adolescente e uma mocinha. Eu falei, será que cabe mais um? E ali foi onde que desatou, assim, sabe? Comecei a conhecer gente, me batizei, foi uma coisa, assim, tremenda, assim, que naquele dia, estava até para ter um seminário, e naquele dia essa mulher, ela olhava para mim, olhava para ela, eu falei assim... Ela falou, parece que eu te conheço de algum lugar, quando terminou o culto. E eu falei, eu também, parece que eu te conheço. Ela falou assim, você mora onde? Eu falei, eu moro no Bacaxiri, Jardim Social, que eu morava ali. Aí ela falou assim, eu moro na Nicarágua. Quando ela começou a falar que ela morava na Nicarágua, que era bem próximo, e que ela fazia o caminho da minha casa, eu comecei a chorar. E aí ia ter o seminário, ela falou, se você quiser eu te levo todos os dias. Dali, assim, Deus abriu as portas, assim, para mim conhecer as pessoas ali na quarta igreja. Mas durante 6 meses eu fiquei sem conhecer ninguém. Eu penso que partiu de mim eu não conhecer ninguém, porque eu chegava atrasada e saía antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Mas falta muito. Às vezes vem visitante na igreja, a gente vê que a gente passa culto sem esquece de falar, você que é visitante, seja bem-vindo, ou você cumprimentar a pessoa, pegar o telefone dela, dar um abraço, né? Porque às vezes a pessoa veio ali só porque ela precisa de ouvir uma palavra, ela precisa de um abraço. E às vezes a gente falha. E elas deixam de vir e a gente perde membros, perde pessoas. Às vezes ela fora, vem, porque não... ela, na realidade ela precisa de Jesus, mas ela não sabe que precisa de Jesus. Ela precisa ela de uma vem. palavra. Aí se chega alguém e abraça, ela ganha um amigo. Exatamente. Aí se ela ganha um amigo, ela vai conhecer Jesus. É que nem eu tava falando, falando com os adolescentes no domingo de manhã, né? Tive que me lecionar para eles. E eu dei mais ou menos eu trouxe uma coisa parecida com essa que a Marta estava falando. Eu falei assim, sabe qual a importância que vocês têm para pessoas que entram dentro da igreja? Às vezes vocês olham assim, não, eu sou um adolescente, eu não tenho tanta importância, eu não tenho tanta relevância, mas você tem. Quer ver? Daí eu trouxe um exemplo para eles. Eu falei assim, então, tinha uma igreja nos Estados Unidos que um jovem entrou dentro da igreja. E a única coisa que ele queria é que alguém notasse ele e que ele recebesse um abraço. E tava toda aquela juventude ali na igreja brincando, correndo para lá, para cá, e vamos fazer isso no culto hoje, vai fazer isso aquilo, vai fazer daquele jeito e tal, não sei o quê. E aquele rapaz sentado bem ali no banco, esperando que alguém chegasse e notasse ele. E ninguém fez. E ele foi embora daquela igreja. No dia seguinte, chegaram a notícia que aquele rapaz tinha tirado a própria vida. Porque a única coisa que ele precisava
era de um abraço. Exatamente. Ele não precisou de um versículo bíblico, ele não precisou de uma oração, ele precisava de um abraço. Que alguém fosse lá e abraçasse ele e falava assim, cara, você faz parte da minha vida. Cara, você é especial. Pelo menos não pode ser especial para ninguém, mas para mim agora você é, porque eu quero gastar tempo com você. O que você precisa e tal, e aquilo dali tudo. E eu disse para eles, eu falei, gente, vocês se enganam se vocês acham que vocês não têm relevância. Todos nós temos relevância no meio que nós estamos. Mas a única coisa que falta é aquilo que você mesmo iniciou falando, Ismael. O que falta é se entregar e se compromissar e usar o dom que Deus te deu para que a coisa possa acontecer. Exatamente. Entendeu? Mas a maioria das vezes a gente quem está fora enxerga isso na gente, mas a gente não consegue enxergar. Às vezes Deus dá um dom, dá um ministério e a gente não consegue a enxergar, colocar em prática aquilo, a caminhar, porque a gente olha para as pessoas, como as outras pessoas estão fazendo. A gente sempre olha para as pessoas e acha que elas estão fazendo às vezes melhor. A grama do vizinho sempre parece que é melhor, que está mais bonitinha. A nossa é terrível, né? Hoje mesmo foi o dia. Então, assim... Mas eu vou usar um exemplo aqui agora, o Rafael, essa sala, Rafael. Eu tenho quase certeza que você não imaginava que ia ficar assim. Você começou fazendo... Claro que não. De repente deu resultado. Foi metamorfose, isso aqui virou um mutante. Então, a mesma coisa são os projetos. Às vezes não adianta você ficar planejando, planeja. Começa a fazer. Para começo de conversa. E daí a coisa começa a aparecer. Para começo de conversa. E você começa a se animar. Para começo de conversa, eu nem pensei que isso aqui ia acontecer. Então, exatamente. Nem pensei. Exatamente. Nem pensei. Mas tem que começar, porque o que Deus quer? Cara, aquilo que eu falei no começo também, que eu comentei aqui. Quer namorar com alguém? Não adianta ficar orando. Cara, começa a fazer. Você tem um projeto, começa a mexer. Com certeza. Começa a mexer. Com Aí certeza. as coisas começam não tem tijolo, não tem cimento, mas tem um pouquinho. Opa, já deu pra levantar um pouquinho aqui. Com certeza. Não, vou ter que dar um jeito, coisa e tal, de pegar de algum lugar, porque tá ficando bonito o negócio, eu não posso parar. Não, e também... E aí vai... E também tem outra coisa, né? Alguém vai ver você fazendo. Opa! Alguém vai parar e falar assim, cara, o que você tá fazendo aí, seu doido? Entendeu? Alguma coisa você vai conseguir mexer com alguém. Exatamente. Entendeu? Agora, quando fica só no falar, as pessoas às vezes começam a jogar água fria, Sim. as pessoas começam a... Então, às vezes, não é melhor nem falar muito, é começar. Que daí talvez alguém veja, cara, legal esse negócio aí, coisa e tal. Que tal nós fazer assim, que tal nós... Aí já mais um que gostou da tua ideia, comprou e o grupo está crescendo. Exatamente. O grupo está crescendo. Assim exatamente, e assim vai. Exatamente. Mas agora eu tenho que agradecer por essa sala, porque eu sempre fugi de falar, né? Sempre. Tô falando que milagre acontece. Essa sala é um milagre. Quero ver o milagre, agora de você fazer ela parar de falar. Não, então eu tô pensando. Não. Então, agora que eu tô vendo, cara, já é 8h30, nós estamos há 1h30 falando. E eu tô pensando assim, cara, como é que eu vou cortar esse negócio? Como é que eu vou fazer o desfecho desse negócio? Não, mas deixa eu fechar então. Tá. Será? Não, é porque, assim, essa sala é um milagre, porque eu vim disposta a não falar nada, já tava brava. Eu falei, eu sei. Não quero e pronto, eu né? sei. Mas, assim, eu lembro que quando eu abri a célula, numa madrugada, Deus sempre fala comigo em sonhos, sempre. E numa madrugada eu não tive um sonho, eu tive uma visão. Com 3 frases, estava escrito assim, ó. Temos força, somos capazes, podemos vencer. E no dia seguinte eu sempre mandava mensagem pro pessoal da célula e eu tinha aquele celularzinho vermelhinho que abria, né? Comecei a escrever. Aquele marcou. Daí eu comecei a escrevi, temos força, porque na hora eu levantei e já escrevi para mim não esquecer, né? Sim. E eu escrevi no celular, temos força, somos capazes e podemos vencer, dentro do ônibus. E de repente eu pensei, mas as pessoas não vão entender, o que é? Vou colocar só isso. E aí foi muito claro que Deus falou comigo assim, temos força porque o Senhor nos fortalece, somos capazes porque o Senhor nos capacita e podemos vencer porque Ele já venceu por nós. Amém. E essa frase a gente sempre declarava, né, no final da nossa célula, assim, e eu sempre perguntava para mim assim, eu falava para Deus assim, né, até a semana passada eu falei, Deus, mas o Senhor falou para mim, naquele dia, falei na quarta-feira passada pro pessoal lá na quarta igreja,
que nós temos força e que nós somos capazes e que nós podemos vencer. Então, eu quero fazer mais, eu quero fazer algo a mais. Eu fui para o retiro lá, né, que foi maravilhoso, e eu entendi Deus falando assim, que a gente tem que colocar em prática, nós precisamos ter um compromisso, né, fazer aquilo que Deus, usar o dom que Deus nos deu. E muitas vezes eu já falei isso para as pessoas, olha, eu entendo assim que você precisa de, né, colocar em prática aquilo, mas eu mesmo, é muita dificuldade. É muito bom você falar para o próximo, é muito bom você olhar o próximo fazendo, é muito bom você ver, mas quando parte da gente fazer, parece que tem algo que segura a gente para não fazer. Então eu tenho que agradecer assim por essa sala aqui, porque hoje foi um milagre de Deus. Ainda bem que vai ficar gravado, né? Se alguém um dia vai falar assim, não, mas não aconteceu isso não aconteceu assim, tá gravadinho, sem problema nenhum. Então, gente, cara, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Por mim, a gente lá tentando, conversando aqui até altas horas, sem problema nenhum. Quero estender o convite para vocês para mais outro bate-papo mais para frente, a gente possa trazer um tema específico, a gente conversar, trocar uma ideia, né? Até colocar outra pessoa nessa cadeira aqui, né? Ou então colocar a Marta aqui, né? Você tá do meu lugar para falar, né? Tomar conta, redigir o negócio aqui, né? Não, tudo é possível para quem crê. Com certeza. E se tá com o coração quebrantado e compungido, aí fica melhor ainda. Então eu queria agradecer muito a vocês, obrigado de coração mesmo, obrigado pelo convite, vocês terem aceitado o convite. Sei que não é fácil para ninguém, né? Segunda-feira à noite para descansar tudo, né? Mas que Deus abençoe e retribua o tempo de vocês cada vez mais, né? Sempre abençoando o casamento, os filhos, o ministério, né? Tudo aquilo que vocês se propõem a botar na mão, que possa prosperar e possa ser abençoado em nome de Jesus. E eu também gostaria de agradecer a você que está nos assistindo, que ficou até agora assistindo com a gente. Peço para que compartilhe, né, esse podcast, passe para frente. Hoje teve muito ensinamento, teve muitas palavras aqui, né, não somente para jovem ou para adolescente, mas até mesmo para uma lição de vida nossa, que nós devemos abraçar mais as pessoas, que possamos usar os dons que Deus nos deu, não em prol de nós mesmos, mas em prol daquele outro que precisa e está clamando por ajuda, às vezes quieto, sereno, pacato, mas está ali precisando de um abraço, de uma palavra que vem de mim e que vem de todos nós. Amém? Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Amém. Deus abençoe você que está nos assistindo, uma boa semana, querendo Deus, e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Amém.